Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CoraCast, o podcast oficial do Conselho Regional de Economia do Ceará. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e esse podcast ele tem como objetivo trazer à discussão temas importantes da economia regional e também da economia nacional e também internacional. E nós sempre convidamos especialistas, professores, profissionais, acadêmicos, economistas que se destacam pela sua pesquisa e pela sua competência. E hoje eu tenho a enorme alegria de receber aqui o professor Eduardo Fontinelli, professor titular da UFC, um pesquisador, um economista que aqui no nosso Conselho Regional de Economia nós temos muito orgulho de ter nos nossos quadros profissionais. E eu gostaria de dar as boas-vindas, professor Eduardo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria iniciar apresentando o nosso convidado. O professor Eduardo Fontinelli, ele é doutor em economia pela Université Sorbonne de Paris, eu não sei se eu pronunciei corretamente. Ele é mestre em economia rural pela UFC, professor titular da Universidade Federal do Ceará e também pesquisador e consultor nas áreas de recursos hídricos, economia pesqueira, empreendedorismo e avaliação de projetos. Esse aqui é um currículo bem resumido do professor Eduardo, ele é bem maior, mas por questão de tempo a gente trouxe aqui uma síntese. Professor, a gente sempre faz como primeira pergunta, né? Como foi a sua chegada, o seu desembarque na economia? Quando o senhor era jovem, né? Como foi que o senhor se encontrou como economista? Bom, primeiramente, muito obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer aqui, sendo economista e carteira 1695 do Conselho de Economia. É um prazer. Bom, eu no nível médio, no colégio, eu sempre gostava muito de ciências sociais aplicadas, de história, geografia, né? Mas eu acho que eu fui instigado um pouco, talvez, pela experiência do meu pai, que foi da equipe pioneira do Banco do Nordeste. Então, eu sempre via aqueles economistas do Banco Nordeste, que eram os celeiros dos grandes economistas, né, da Sudene. Então, aquilo me levou à economia e depois da graduação, eu fiz uma escolha muito certa, que foi fazer um mestrado em economia rural. Eu tinha uma forte ligação sempre com a questão ambiental, né? Talvez as origens da Serra da Ibiapaba, da minha família, daquela coisa do interior, e me instigou demais a estudar economia rural. E eu tive uma felicidade de, logo, ao final do mestrado, trabalhar numa empresa de consultoria em recursos hídricos, e foi para mim uma das experiências mais exitosas. Fui trabalhar com recursos hídricos durante os anos 80, os anos 90, e ainda continuo, né? E aí, então, a parte de avaliação de projetos, meio ambiente e recursos hídricos, que agora, com a economia azul, me dão, é um prazer, essa ciência tão maravilhosa que é a economia, né? Muito bem. O professor Eduardo, ele é um pesquisador, um acadêmico, já com uma longa carreira, muita experiência, né? É um cientista relevante em relação na economia aqui do estado do Ceará, inclusive com parcerias internacionais. E ele falou agora há pouco sobre a economia azul, e eu gostaria já de aproveitar o mote para apresentar essa obra, né? Economia Azul no Estado do Ceará. Economia Azul no Estado do Ceará, contribuições da pesca e da aquicultura. Ele é um dos organizadores, juntamente com João Felipe Nogueira Matias e Luiz Parente Maia, das edições Inesp. Esse livro foi publicado ano passado, é isso? Este ano. Este ano. Esse é um resultado da coletânea de artigos do Programa Cientista-Chefe, né, da FUNCAP. Aí eu enalteço aí o papel da FUNCAP nesse programa Cientista-Chefe, né? Felipe Matias, que por sinal é doutorando também lá do PPAC, ele é o cientista-chefe da Economia Azul, e com o meu colega Luiz Parente Maia, que foi ex-diretor do Labomar, que é um parceiro dos trabalhos. Então são 12 trabalhos que dá essa visão da economia azul no estado de Ceará, com foco principal na pesca e na aquicultura. E esse é exatamente o tema
do nosso podcast de hoje. Nós vamos falar sobre essa tal de economia azul, né? O que é economia azul? Então, nós trouxemos aqui um especialista no assunto para poder explicar um pouco as questões conceituais e nos dar aí um briefing sobre o que é esse tema. E eu queria agradecer porque ele trouxe aqui de presente esse exemplar, né? E tanto para mim quanto para o Corecon, a gente agradece, professor. Muito obrigado pela gentileza. E a primeira pergunta é: o que é, então, economia azul, né? O senhor poderia nos conceituar o que seria isso e como é que essa economia se diferencia das outras abordagens econômicas? Muito bem, muito bem. Essa é uma questão muito complexa, porque é um conceito que está ainda em crescimento, certo, Tiago? Na verdade, não existe uma definição única de economia azul. Depende do contexto onde você está tratando, né? A gente vê o estado do Ceará com um vetor de desenvolvimento voltado agora muito com a transição energética e com as energias eólicas, né? E isso tem um viés muito mais desenvolvimentista, com essa abordagem mais economicista, mais de crescimento econômico. Quando a gente vê, do outro lado, as comunidades tradicionais de pescadores, né, as organizações que buscam aí a manutenção da preservação desse ambiente costeiro, a gente tem uma outra visão, uma visão mais ambientalista. E tem até o pensamento geopolítico, por exemplo, a Marinha com essa extensão da Amazônia Azul, que representa 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 2/3 do território, né, geográfico do Brasil, ela tem aí uma visão mais de soberania nacional. E a academia, que nós estamos vendo aí um desenvolvimento muito grande de pesquisas nessa área, né? E a nossa colaboração no sentido de que quando se fala em economia azul, em mar, em questões ligadas à aquicultura e à pesca, sobretudo, que é um setor tradicional, sobretudo no Ceará, a economia sempre ficou um pouco distante, né? Então, a gente precisa dar o olhar da economia, da gestão, para a gente poder colaborar com as outras ciências dentro dessa questão, né? Mas, em linhas gerais, é uma forma de pensar o desenvolvimento a partir do oceano e das zonas costeiras, buscando alinhar, ou seja, a riqueza, quer dizer, a geração de riqueza, né, a preservação ambiental e, logicamente, a justiça, né, a justiça social, tentar minimizar. Eu sei que existe um dilema muito grande em economia, né, que é exatamente crescimento econômico e preservação ambiental. É muitas vezes difícil você conciliar esses dois pensamentos. Mas a ideia, mesmo internacionalmente, partiu de um economista belga, Gunther Pauli. Ele, nos 2010, ele publicou um livro chamado Blue Economy. Ele partiu da ideia de que o oceano é um ambiente perfeito para você ter o crescimento de atividades econômicas sem destruir, né? Uma ideia de uma economia circular. Similar muito existem sistemas de aquicultura, né, que é chamada aquicultura multitrófica, que você não utiliza apenas um ser vivo. Por exemplo, você utiliza ali, por exemplo, camarão com molusco, que vai depurar, com algas. Você vai ter atividades que vão se alimentando de uma da outra, com os resíduos, dentro de um processo de economia circular, né? Então, essa visão da economia azul veio com relação à economia verde. O que se diferencia? Bom, primeiramente, quando se fala economia azul, você está falando basicamente do ponto de vista do território, são os mares e as zonas costeiras, né? Enquanto a economia verde, você trabalha muito mais com territórios, né? E tem uma outra questão que nós economistas sempre usamos os termos, que é os chamados bens públicos, né? Quando você fala em oceano, você está falando em territórios que não tem definição concreta do direito de propriedade, né? E aí você tem falta de definição. Eu sou dono de quê?
Quem é o dono daquele espaço, né? E por conta disso, eu acho que é uma atividade que ainda está em crescimento, em função, porque não existe regulação, não existem medidas paliativas para você, por exemplo, reduzir o impacto de uma eólica, por exemplo, offshore, com as comunidades tradicionais de pescadores, porque ainda não se fez ainda uma regulação concreta. E a economia verde não, você já tem soluções de mercado, você tem princípio do poluidor-pagador, você tem cotas, definição de cotas, você tem solução de comando e controle, aquelas soluções que a teoria, né, na economia verde realmente estabelece. O que na economia azul ainda não se foi definida por conta exatamente dessa falta de regulação. Entendi. O senhor comentou que esse campo de estudo veio de fora, né? Nasceu com economistas belgas, se não me falha a memória. Sim, do Guter. Essa experiência, né? Existem experiências internacionais relacionadas à economia azul que aqui no Ceará podem ser adaptadas ao nosso contexto? Sim, isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando surgiu, né, esse termo em 2010, 2012, quer dizer, isso é muito recente, quer dizer, é um paradoxo o oceano, os descobrimentos surgiram e somente agora a sociedade tomou ciência da importância da riqueza e da necessidade de preservação desse ambiente que representa 70%, né, do nosso espaço da Terra. Diante disso, as organizações internacionais começaram a lidar e adotar políticas, né? A FAO, a Comunidade Europeia, o Banco Mundial, né? E Tiago, na verdade, a gente vê alguns modelos que podem ser adotados no Ceará, mas não existe um modelo completo que poderia, assim, um plano de desenvolvimento da economia azul deveria ser adotado. Eu acho que a gente poderia analisar caso a caso. Eu vejo, por exemplo, a questão da pesca e aquicultura, nós temos ainda muito a avançar, sobretudo a pesca tradicional, visto que praticamente se utilizam os mesmos artefatos, as mesmas tecnologias, e o mercado ainda basicamente é o mesmo de que existe há 100 anos atrás. Você vê algumas melhorias, né? Mas no caso dos pescadores, né, a pesca sustentável, a partir, por exemplo, de modelos que você encontra em países, tanto países desenvolvidos como a Noruega, ou países aqui próximos a nós, como o Peru, como o Chile, por exemplo, a questão da certificação, da rastreabilidade, você encontrar modelos de negócio que possam, por exemplo, aumentar o valor e o valor agregado do pescador. Porque o pescador ele é uma atividade que praticamente está se reduzindo o interesse pelos jovens, visto a rusticidade dessa atividade é difícil, é perigosa. E eu acho que é um dos modelos que eu acho que seria o Estado do Ceará poderia adotar, né? Inclusive, nós temos um trabalho com o IFCE de Acaraú, é um projeto com a pesca artesanal de curral, em que busca-se desenvolver a pesca artesanal em curral usando o chamado selo arte, né? Para tentar melhorar a qualidade do produto, que é geralmente peixes de baixo valor e que praticamente não são vendidos com preço muito baixo, né? E nessa experiência, é uma experiência muito exitosa, eu vejo, né? Eu vejo, por exemplo, o caso da França, que
que desenvolveu muito bem, conciliando, por exemplo, as energias com a pesca no seu planejamento espacial marinho. Ela conseguiu tirar esse problema. Um país como a França, costumeiramente conhecida pelo debate, né, pelas discussões, eles avançaram muito bem nisso, né? E até países do leste asiático também estão desenvolvendo muito bem a questão da pesca e da aquicultura. Eu vejo alguns exemplos que podem ser adotados aqui no Ceará, né? E eu acho que, no caso específico da pesca, aquicultura e das energias, eu acho que a gente tem esses exemplos exitosos. O Ceará, né, acredito eu, o senhor vai confirmar ou não essa informação, eu imagino que ele seja estratégico, já que nós temos um litoral rico, né, vasto e rico. Como é que o senhor enxerga a importância do estado do Ceará, a importância estratégica do nosso estado dentro do cenário nacional, nesse contexto de economia azul? Aí é que a gente vê, quer dizer, quando se fala em economia azul, a gente está falando também dos setores produtivos, né? Eu falei muito aqui da pesca, das energias, mas a gente tem transportes, né? Nós temos o Porto de Pecém com a Joint Venture aí, com o Porto de Roterdã, que está sendo um complexo. Nós somos um radar hoje de investidores estrangeiros para o desenvolvimento do projeto do hidrogênio verde, né? Eu acho que o Estado do Ceará tem essa vertente aí que eu acho que pode, com devida regulação, com devida discussão com a sociedade, eu acho que tem um campo bastante profícuo, né? Nós somos o hub digital, nós somos aqui cabos submarinos, né? Mais de 90%, acho que cerca de 95% dos dados que passam no cabo submarino na América Latina passam por Fortaleza, né? Isso é um ponto importantíssimo. Nós temos também a dessalinizadora da CAGES, né? Inclusive, houve até um conflito aí entre a dessalinizadora com os cabos submarinos e finalmente chegaram num consenso, né? Mostrando que o mar, né? Ele necessita do diálogo, da negociação para resolver essas disputas por espaço, né? E eu acho que a economia azul tem que ser visto tem que se pensar na visão de futuro, como um planejamento. Da mesma forma que quando você elabora planos de desenvolvimento, planos diretores no seu espaço de terra, tem que se trabalhar na organização desse espaço marítimo, né? E, sobretudo, costeiro. Recentemente, nós tivemos, né, o zoneamento ecológico econômico da zona costeira do Estado do Ceará foi aprovado pela Assembleia Legislativa da zona costeira, mas ainda falta uma regulação do mar, né? Que eu acho que está em processo de discussão, mas ainda tem muito campo ainda a avançar, né? Eu acho que esse é o grande debate. Eu acho que trazer a questão do mar, do Ceará, quer dizer, eu falei dos setores econômicos tradicionais, mas a gente tem que lembrar que o mar faz parte da nossa cultura, da nossa gastronomia, da nossa música, né? Do cinema, né? Você vê da pintura do Raimundo Sela, da fotografia do Chico Albuquerque. Nós temos os filmes do Orson Welles, do Dragão do Mar, dos Jangadeiros. Então, assim, é uma riqueza que eu acho que o Ceará deveria aproveitar da melhor forma, né? Vejo o caso de Portugal, como ele aproveita bem a potencialidade que ele tem nesse mar. Museus, né? A oceanografia, toda ela é debatida, que eu acho que é uma riqueza que nós, economistas, poderíamos mostrar a sua relevância econômica, porque são valores intangíveis, né? Que, infelizmente, não são mensurados, né? Eu gostaria também de tocar num tema, né, que eu considero atual, relevante e, de certa forma, professor, sensível, né? Uma das discussões que tem avançado aqui no nosso estado do Ceará é a questão das energias eólicas offshore,
né? Nós, para quem está nos assistindo e não conhece a estrutura do Ceará, né, nós já temos, de certa forma, consolidada a energia eólica onshore, né? Parte do nosso litoral abriga essas estruturas. E tem avançado discussão sobre as energias eólicas offshore, né? Como é que, nesse contexto de discussão, né, como é que esse setor novo, né, como é que ele dialoga com os setores da economia azul, né? Especialmente a questão da pesca? Como é que é possível conciliar isso? Como é que isso pode avançar? Eu falei da questão da dificuldade que hoje nós temos de uma regulação, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que se tratar é a questão do diálogo, que geralmente o diálogo é feito meio que separado, né? Então, a eólica offshore é um caminho, eu acho que vai ser um divisor de água para o estado do Ceará, porque ele vai processar e alimentar todo o processo de interesse que temos aqui, né? O Ceará virou um radar internacional com investimentos estrangeiros, protocolos de intenção, mas a quantidade enorme de investimentos estrangeiros, né? Com plantas de hidrogênio ali na região do Porto do Pecém, né? Mas esse movimento abre uma janela de oportunidades imensa, mas ao mesmo tempo ele não pode se transformar numa nova fronteira de exclusão, né? Se o planejamento não for participativo, você vai acontecer o que a gente, geralmente os arquitetos chamam de gentrificação, né? Urbana, gentrificação costeira. Espaços que serão perdidos por áreas tradicionais de pescadores que perdem seu espaço de acesso ao mar, né? Mas eu acho que de uma boa condução, de um bom planejamento de discussão, eu acho, com medidas compensatórias, né? Com medidas compensatórias, quer dizer, vamos ocupar o espaço, vamos receber os royalties, mas ao mesmo tempo vamos utilizar esses royalties, né? A forma de pagamento ainda não foi decidido. Como vamos utilizar esses espaços? Aproveitando esses royalties, vamos implantar programas como o Cabo Verde, que é um exemplo que eu esqueci de citar, que colocou muito bem essa questão do turismo e da pesca e evitando a questão da exclusão social. Ou seja, como é um espaço pequeno, Cabo Verde é uma pequena ilha, você, no estado do Ceará, também tem que buscar essas medidas compensatórias, né? E aí cabe às autoridades, né, os gestores, né, e a sociedade participativa, né, decidir o melhor meio, o melhor mecanismo para melhorar e que haja essa transição energética, né, como se fala, dentro de uma forma mais inclusiva, né, sem impactar áreas de pesca artesanal, né? E o próprio turismo, né? O turismo náutico, que eu esqueci de citar, né? Que é talvez um dos vetores de desenvolvimento importantíssimo na nossa economia azul. Então, o estado de Ceará, ele tem assim, uma amplitude de atividades econômicas que levam conta, nós estamos assim, dentro de um epicentro mesmo do desenvolvimento da economia azul no Brasil. O senhor pontuou, né, que a questão do mar, né, sempre esteve presente na nossa história. E que só apenas mais recentemente, né, nós economistas passamos a observar ele de uma forma diferente. Né? E foi exatamente por conta disso que tem crescido essa área, que é esse campo de pesquisa, que é a economia azul. Mas agora eu queria que a gente concentrasse os nossos esforços no público não economista, né? O nosso podcast vai ficar disponível no YouTube, então pessoas que não são economistas provavelmente terão acesso a ele também, né? E, infelizmente, o público geral ainda ignora muitos aspectos relacionados à economia como um todo mesmo, e também com relação à economia azul, né? Então, eu gostaria de que, nesse momento, nós nos direcionássemos ao público geral, às pessoas que não entendem de economia, né? Como é que a percepção da nossa sociedade, no geral, pode mudar para entender a importância da economia azul para o Ceará e também para o Brasil?
Uhum. Bom, eu já citei a nossa relação histórica, né, do mar, né? A gente sempre ficou muito de frente ao mar, né, aproveitando ali o pôr do sol na beira-mar, mas por outro lado temos uma economia forte ali por trás, né? Você tem o turismo, você tem pessoas que vivem não só da pesca, mas no turismo e eu acho que é um desafio muito grande para o Estado tentar aproveitar da melhor forma possível dessa riqueza imensurável que é o mar, né? E, sobretudo, a questão das nossas zonas costeiras. Em economia, a gente gosta muito de valorar as coisas, né? E geralmente você sabe o preço de uma caneta, de uma caneca, mas de uma paisagem, de uma visão de um pescador entrando no mar, né? Aquela visão histórica, você não tem valor. Olha que ele é gratuito, né? Mas não existe nada gratuito. Eu acho que a riqueza está nessa capacidade da gente poder, como economistas, e as pessoas terem noção que no futuro, talvez, a riqueza vão estar nessas coisas imateriais, né? Que é essa materialidade da economia azul, né? Hoje mesmo eu fiquei muito feliz com a notícia do velho farol que foi feito restaurado, né? Quer dizer, aquilo tem uma representatividade enorme para a nossa cidade, né? Então, nós temos a Ponte Velha, né? Que da música do Ednardo, né? Mas a gente, das Longarinas, a Ponte Velha, que ainda continua. Então, a gente tem que aproveitar essa riqueza imaterial, né? E eu acho que o mar não está apenas nas vantagens econômicas, nas energias, na pesca, no turismo, no porto, na biotecnologia marinha, e nas diversas atividades econômicas. Tiago, eu acho que a gente tem que buscar aproveitar a cultura, né, o entretenimento, e colocar a economia azul como um vetor importante para a vida das pessoas, né, que é o papel. E a economia, eu acho que tem essa capacidade de poder mostrar para as pessoas da sua importância em termos de valoração, né? Mesmo porque nós sabemos que no futuro, né, talvez a riqueza esteja escondida embaixo do nosso oceano, ou então nas nossas ondas, né? Que eu acho que isso é fundamental a gente colocar isso como pauta de desenvolvimento. Eu achei muito interessante a sua fala, né? E reitero isso, o economista precisa ter esse olhar. O economista precisa olhar para a valoração, que nós já estamos acostumados, mas também entender que existe uma riqueza além disso, né? Exatamente. Eu acho que é o papel do economista ter essa visão, né, multidisciplinar, interdisciplinar. Humana. Por que não dizer humana, né? Humana, perfeita. Essa é a palavra mais chave. Então, esse foi a nossa edição do CoraCast de hoje, falando sobre esse tema, que é um tema tão importante, um tema recente e um tema que com certeza ainda vai ganhar muita importância ao longo dos próximos anos. E nós tivemos aqui a alegria, a honra de receber o professor Eduardo Fontinelli. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um momento muito rico. Eu aprendi bastante. Obrigado. E eu tenho certeza que quem nos assistir também vai aprender bastante. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Estamos à disposição, né? Lembrando que a gente tem um livro disponível no site do nosso grupo de pesquisa, né? O NEMA, né? NEMA, Núcleo de Estudos em Economia do Mar. E aí, fica à disposição. Muito obrigado, professor. Muito obrigado você que nos assiste. Nós agradecemos a sua audiência. Essa foi mais uma edição do CoraCast, o podcast do Conselho Regional de Economia. Até a próxima.